Olá, Gotemianos, vamos a mais uma formação católica. O tema agora seria a ressurreição. É um tema também um pouco complexo, porque muitos de nós, apesar de sermos católicos, frequentamos doutrinas como o Espiritismo e algumas outras misturas de crenças esotéricas, e até mesmo dentro da própria Igreja Católica, nós não queremos acreditar muito no poder da ressurreição. Será que existe a ressurreição? Como é que é possível um corpo de uma pessoa que já apodreceu no chão, que está só o osso, ou às vezes o corpo foi cremado, né, foi queimado, está só o pó, como é que pode depois este corpo adquirir uma forma humana novamente? Então nós vamos ver essas questõezinhas aqui sobre o poder de Deus na ressurreição. Será que realmente a ressurreição existe ou não? Então também aqui, como nas outras formações, eu não vou pegar muitas passagens e ficar lendo e meditando. Eu vou só citar aqui, porque senão também vamos prolongar muito, meditar e não irá dar tempo. Mas existem várias passagens na Bíblia, desde o Antigo Testamento, onde é mencionado às vezes a ressurreição ou o arrebatamento dos corpos, que vai em corpo e alma. Então vamos dar início lá. Por exemplo, se nós formos abrir em Gênesis, nós vemos o primeiro ser humano que é arrebatado por Deus, que é levado por Deus em corpo e alma ao céu, que é o Enoque, que Deus encontrou graça, na pessoa dele, e aí ele não morreu. Como foi a Sagrada Escritura, dá a entender que ele foi levado em corpo e alma aos céus, o Enoque, o profeta Enoque. Também, se formos ver em Elias, lá no livro de Reis, 1 Reis, capítulo 17, versículo 21, a partir do versículo 21, Elias pede a Deus que ressuscite o menino. Então nós vamos ver, desde o Antigo Testamento, que os profetas de Deus eles já tinham essa compreensão sobre o poder da ressurreição de Deus. Só que essa ressurreição no Antigo Testamento, que a gente fique claro, seria uma ressurreição temporária, não é a ressurreição eterna, ainda gloriosa, que acontece a partir de Jesus Cristo. Seria uma ressurreição chamada ressurreição temporária. Porque depois este menino, ele morre. Como no caso de Lázaro, por exemplo, quando Jesus também ressuscita Lázaro, Lázaro depois morreu novamente. Ele não teve aquela ressurreição ainda plena, a ressurreição gloriosa, a ressurreição definitiva. Então na Sagrada Escritura nós vamos ver algumas passagens em que demonstra esses fatos da ressurreição. Por exemplo, também lá em Judas Macabeus, no capítulo 2, nós vamos ver a esperança na ressurreição dos mortos, onde o povo de Deus, quando está sendo perseguido, eles deixam de ser torturados, eles não negam a sua verdadeira fé, porque eles acreditam que Jesus, entre aspas, naquela época eles não reconheciam Jesus, mas que Deus, ele iria ressuscitá-los no grande dia glorioso do Senhor, quando ele se manifestasse, que seria a ressurreição dos mortos. Então eles já tinham essa crença. Então a gente está fazendo esse passeio pela Sagrada Escritura no Antigo Testamento para nós entendermos que eles já tinham essa crença na ressurreição. Mas sim, aí você pode perguntar, sim, Cleiton, mas aí o que seria esta prova da ressurreição? Como eu vou ter a minha clareza de que realmente ressurreição, de fato, ela existe? Eu vou dar aqui um exemplo. O apóstolo Paulo ele vai comparar a ressurreição com o seguinte: com uma semente. Se uma semente ela não morrer, ela não poderá se desenvolver, crescer e dar frutos. Ela precisa morrer para que ela possa crescer, para que ela possa ter uma vida nova. Então ele vai comparar o nosso corpo com uma semente. Então, se você observar uma semente, ela precisa ser enterrada, ela precisa cair no chão, o grão ela precisa cair no chão, não precisa necessariamente ser enterrada, mas a partir do momento que ela cai no chão, que ela morre, que ela se desfaz, você vê que ela some toda aquela casca dela, ela depois vai começar a nascer uma plantinha, e a partir dessa planta ela vai começando a crescer, a desenvolver, a evoluir. Eu não estou falando aqui, que fique claro para vocês, que a ressurreição não é a teoria do evolucionismo de Darwin, não é evolução, essa evolução de que os seres vão deixando de ser, por exemplo, peixe vai com o tempo adquirindo a forma humana. Certo? Não estou falando disso, de evolucionismo. Eu estou falando da evolução, vamos dizer assim, do desenvolvimento do povo de Deus, desse crescimento.
Então vamos lá. Então se você parar para comparar essa semente, a ressurreição, ele vai comparar isso aí como uma semente. Nós precisamos morrer, o nosso corpo, ele morre e ele vai adquirir uma nova forma, um corpo glorioso, um corpo praticamente irreconhecível. Por exemplo, quando você era um feto no ventre da sua mãe, se você pegar você, se tivesse como tirar uma foto sua quando você era um feto e fazer uma comparação hoje, você pode observar que as duas imagens, você quando era um feto e agora você é adulto, você vê que não tem nada a ver, a semelhança é muito pouca, porque tem olhos, nariz, mas o seu corpo humano, já adulto, maduro, é totalmente diferente de um feto. Nós não precisamos ir nem tão longe, mas faça a comparação de um bebê para você adulto, como também há muita diferença. Então é do mesmo jeito que o São Paulo ele vai falar, que na verdade o nosso corpo ele vai adquirir essa transformação, vai ser um corpo totalmente transformado, que seria o chamado corpo glorioso. Então é isso a ressurreição, que ele vai provar, então a ressurreição que ele vai provar que existe. Então, só fazendo assim a comparação da reencarnação, né? Porque que a reencarnação não faz sentido. Porque reencarnar tem que, conforme as explicações da crença espírita, entre outros, reencarnar é você vir novamente, nascer novamente, seja lá de qualquer outra forma. Então vamos supor que só na Terra só existiam 5 pessoas. Tinha 5 seres humanos na face da Terra. Nenhum tinha morrido ainda, certo? Nenhum ser humano morreu. Aí vamos supor que morreram 2, certo? Tinha 5, é matemática agora. Tinha 5 seres humanos e morreram 2. Nasceram agora mais 10. A reencarnação diz que quem morreu vai reencarnar e nascer de novo, não é? Se nasceram 10, a gente sabe, óbvio, morreram 2. Dos 10, 2 são reencarnados, 2. Então, ficaram 7. Será que ficaram 7 pessoas sem alma, sem espírito? Porque não tinha ninguém morto para reencarnar. Então, só aí você já vê que não faz sentido a reencarnação, não é? Então, os 10 que nasceram são reencarnação de quem? Ou os 7? 2 são reencarnação... Os 7 não, perdão, os 8. Os 8 são reencarnação de quem? 2 é a reencarnação dos que morreram, desses 2 que tinham morrido. Tinha 5. De 5, 2 morreram, certo? 2 morreram, ficaram 3. Dos 3, os 3 fizeram, reproduziram, nasceram mais 10. Aí dos 10 que nasceram, 2 é a reencarnação daqueles que tinham morrido. E esses 8? Esses 8 são reencarnação de quem? Então não faz sentido. A ressurreição é adquirir este corpo glorioso, é um corpo transformado. Quer dizer que conforme o apóstolo, nosso próprio corpo ele vai estar irreconhecível, ou seja, seria um corpo totalmente perfeito, um corpo totalmente belo. Se nós pararmos para ler também uma passagem quando Jesus, lá no Monte Tabor, aparece Moisés e Elias, Jesus, lá no Monte Tabor, ele se transfigura, ou seja, ele adquire um corpo glorioso. Tanto é que os apóstolos que estão com ele não conseguem reconhecer imediatamente Jesus Cristo, porque ele está totalmente transformado, ele está diferente, ou seja, ele está num corpo glorioso. É do mesmo modo que o São Paulo compara a semente, se você pegar a semente e comparar, vamos supor, a semente do caju, né, a castanha, para o pé de caju é totalmente diferente. Então, vamos supor que a árvore seria o corpo glorioso e a semente da castanha, ela seria este nosso corpo material, né, que foi preciso morrer e agora ele adquiriu este corpo glorioso, onde dele se tira várias coisas boas, maravilhosas, né, os frutos. Então é isso, queridos gotemianos. Eu espero que essa formação breve, pequena, possa ter levado a entender o que seria esta ressurreição, né? Como é que pode? Então, Deus sendo um Deus todo-poderoso, ele pode tudo. Então, ele tem seus meios, do mesmo modo que ele criou seus meios para que você, de um espermatozoide e de um óvulo, fosse hoje também esse corpo glorioso, hoje seu adulto, é um corpo glorioso, se você comparar
O espermatozoide é uma sementezinha, o óvulo também. E hoje o seu corpo é uma árvore frondosa. Então, se você parar para comparar isso aí, é uma transformação também, vamos assim dizer, seria uma ressurreição de espermatozoide ó para o seu corpo de hoje, esse seu corpo hoje adulto. Seria um corpo glorioso, do mesmo modo também, é como se nós hoje aqui, esse meu corpo aqui ainda é um espermatozoide, e ele vai fecundar a terra, ou seja, ele vai morrer, fecundar a terra, e a partir do momento que isso acontece, eu vou depois formar este nosso corpo glorioso. Ok? Então espero que tenha ficado claro, e aquele que não ficou claro, vocês podem também lançar as perguntas pelo grupo do Goten lá no WhatsApp, ou então pelo meu Facebook, ou então pessoalmente, vocês podem combinar comigo. Então até mais, até o próximo encontro.